você precisa saber sobre a série Sociedade Eleita antes do próximo lançamento, que é o livro Sociedade Eleita, Amor Verdadeiro. Depois de uma longa espera, teremos o lançamento do terceiro livro da série Sociedade Eleita, que é uma série de mitologia grega maravilhosa que eu sempre indico para vocês aqui. Desde o primeiro livro que eu li deles, que é Sociedade Eleita, eu fiquei apaixonada pela história da Sofia e do Elder, que eu já falei para vocês nesse vídeo aqui. Tudo que me levou a ser apaixonada pelo Elder já nesse primeiro livro aqui. E como nesse ano nós temos a promessa da escritora do lançamento do terceiro livro dessa série, eu quero trazer para vocês nesse vídeo aqui tudo o que você precisa saber para entender a série Sociedade Eleita antes de ler o terceiro livro, que é Sociedade Eleita, Amor Verdadeiro. Como eu comentei com vocês, eu sou apaixonada por essa série, principalmente porque eu gosto muito de mitologia grega. E dentro da série Sociedade Eleita, nós temos um universo reescrito sobre esses seres mitológicos de uma forma que fazia muito tempo que eu não via um escritor fazer. A escritora Carla Paz, ela trouxe pra gente uma releitura desses contos tão batido, vamos dizer assim, só que de uma forma tão delicada e tão inovadora que foi impossível nós não nos apaixonarmos por uma das versões desses mitos. Então, quando a gente entra aqui no livro Sociedade Eleita, nós descobrimos quem é o casal principal e qual é o mito que eles representam. Quando entramos nesse primeiro livro, dessa história que nos é apresentada, que é a Sociedade Eleita, nós descobrimos que a protagonista se chama Sofia. A Sofia, ela trabalha numa empresa de tecnologia, ela não mora com a sua mãe. Nós vemos que a Sofia, a mãe dela, não tem um bom relacionamento porque a mãe da Sofia é uma mãe muito controladora e quer a filha debaixo das suas asas ali o tempo todo. Inclusive, essa mãe também é a figura de uma das personagens mais importantes da mitologia grega. Então a Sofia, ela tá num corre da vida ali de universitária, daquela menina que tá querendo ganhar a vida dela, e ela trabalha na empresa então de tecnologia e as coisas não estão tão fáceis para ela não, até porque a Sofia é um pouquinho atrapalhadinha. Em um dia de trabalho dela ali, ela sabe que vai ter uma reunião com pessoas muito importantes ali dentro da empresa. E ela acaba chegando atrasada na reunião naquele dia. Enquanto ela estava ali indo para a reunião, tentando ser o mais discreta possível, ela pega o elevador com nada mais, nada menos do que pessoas muito importantes daquela empresa, deixando ela totalmente constrangida. E tem um personagem ali, que não vou nem dar holofote para ele aqui, porque né, vocês já sabem nessa minha resenha aqui o que eu acho do Júlio. O Júlio aparece ali e os dois têm aquele primeiro sentimento, aquele encanto, e o Júlio coloca os olhos na Sofia de um jeito, gente, que eu fiquei até assim, nossa, da onde que veio todo esse sentimento desse cara por ela? Fiquei super desconfiada e eu estava certa. Eu estava certa em dar ouvido ao meu sexto sentido de leitora. Então a Sofia conhece o Júlio e ela sente também uma reciprocidade com ele. E eles começam a se conhecer. Só que as coisas entre eles acontecem muito, muito rápido. E a gente vê um desespero muito grande do Júlio em ficar com a Sofia. E a Sofia acaba se entregando aquele primeiro sentimento dela, que ela nunca tinha sentido por nenhum outro homem. Era o primeiro romance assim dela. Então ela fica muito propensa a ter um relacionamento com o Júlio, mesmo que as coisas estivessem acontecendo muito rápida. Então, em um determinado momento, há uma outra reunião e o tempo todo o Júlio pressionando muito a Sofia para que eles ficassem juntos. Até que em um momento aparece na empresa, chega um cara misterioso chamado Elder. Elder, ele mexe com a Sofia, mexe. Só que ela não entende o sentimento que ela tá tendo ali, é uma sensação estranha. E o próprio Júlio também fica muito arredio quando vê o próprio Elder ali. E uma situação muito inusitada acontece entre os dois e você vê que existe algo muito estranho ali. O Elder, ele sabe quem é a Sofia e ele fica visivelmente atraído, demonstra o sentimento muito forte ali pela Sofia.
Só que, gente, nada do que eu imaginava acontece aqui. E a Sofia, por ser prometida a uma pessoa que já apareceu aqui nessa minha fala para vocês, é levada para o lugar de origem da sua mãe. E eles fazem então uma descida para um lugar onde a Sofia é prometida a um rei. E esse rei é o rei de um tal submundo chamado Hades. Chegando a esse lugar, ela conhece a estrutura e descobre que a mãe dela é uma pessoa muito importante e que ela fugiu para proteger a Sofia e também para viver o seu amor com o pai da Sofia. E nessa história, a gente descobre que a Sofia ela é prometida mesmo, gente, prometida pro Elder, que é o Lord of Hell, que ele é o senhor ali da casa de Hades. Só que a Sofia não aceita isso de jeito nenhum, até porque ela vem do reino humano, onde o reino humano dá para as pessoas a escolha de poder casar e de poder viver com quem ela quiser. Só que ali, dentro do sistema do Campos Elíseos, não, as pessoas são prometidas e existe o amor verdadeiro. E o Elder, desde sempre, amou a Sofia, mesmo ela não estando ali. Só que tem quem, gente? Tem o Júlio ali para atrapalhar a bagaça toda. E aí fica uma situação, porque a Sofia tem sentimentos pelo Júlio. O Júlio também demonstra ter um sentimento por ela. Só que dentro do que é construído na sociedade eleita, o amor verdadeiro é entre o Elder e a Sofia. Só que como o Elder vai conseguir despertar esse amor verdadeiro pela Sofia depois de alguém já ter despertado esse sentimento nela, é algo que você precisa ler para entender dentro do primeiro livro, Sociedade Eleita. Com o seu grande dever ali dentro da sua casa de Hades, o Elder ele tem que proteger o Campos Elíseos e ele é um ser muito importante dentro da estrutura dos Campos Elíseos. E em um determinado momento, algo muito ruim acontece ali dentro e é necessário que o Elder tome uma escolha. E nessa escolha que ele toma e ele coloca o amor da pessoa que ele ama em segundo plano pelo bem de todos, Sofia vai descobrir então se ela sente realmente o amor verdadeiro por ele ou não dentro desse primeiro livro, Sociedade Eleita. Quando eu terminei de ler, eu estava apaixonada, rendida pelo Elder de todas as formas possíveis, porque ele é um personagem encantador, gente. Apesar de ter todo aquele poder que remete a quem ele é, né, o Senhor das Trevas, do Hades, a gente vê um lado muito diferente dele em querer conquistar a sua prometida e mostrar para ele o que é o amor verdadeiro. Parece muito clichê eu trazer essa palavra amor verdadeiro, mas dentro do livro, da construção que a escritora fez, ficou fantástico essa releitura da história de Hades e Perséfone. Então, um dos motivos que eu mais gostei da história de Sociedade Eleita foi exatamente um livro onde trouxesse essa releitura da história de Hades e Perséfone. Então, logo quando eu comecei a ler o livro, eu identifiquei a Perséfone muito forte ali na Sofia, porque, gente, a Perséfone, apesar da história, uma das versões da história de Perséfone, né? Eu gosto muito dos contos e os mitos gregos, né? Então eu conheço bastante. Então, uma das versões da Perséfone é essa imagem delicada, essa menina frágil, que nos é contada muitas vezes sendo raptada por Hades e levada para o submundo, mas não é a única versão da Perséfone. Tem versões da Perséfone que traz essa mulher com um gênio mais forte, com essa vontade mais predominante, e principalmente quando ela faz a descida ali com Hades, onde ele rapta ela de certa forma, a gente vê ela se transformando na rainha do submundo, né? Então, essa descida que a Perséfone faz a transforma numa mulher muito poderosa e ela, inclusive, dentro dos contos, dos mitos ali da deusa Perséfone, a gente vê ela criando um lugar de descanso para as almas boas. É ela que faz isso dentro do reino do Hades. Então ela tem uma importância muito grande dentro dessa construção, dessa mitologia do Hades e Perséfone. Claro que o Hades aqui ele é retratado não daquela forma que os contos nos contam, que ela foi raptada e aconteceu algumas coisas muito delicadas ali no conto, né? Então não vou trazer para vocês, porque vale a pena vocês pesquisarem e também é um pouco tenso. Mas eu não acredito em uma dessas versões, eu respeito muito, mas eu também, a versão que eu aprecio mais é que a Perséfone realmente, como a Sofia,
aceitou viver com o Hades e eles construíram algo juntos, como está acontecendo aqui em Sociedade Eleita entre a Sofia e o Elder. Eu acredito nessa parte onde ele teve que, de certa forma, conquistar a Perséfone da mesma forma que o Elder tem que conquistar a Sofia. Então aqui nós vemos a mãe da Sofia também muito controladora e querendo mudar o destino da filha, onde ela pudesse voltar para a Terra e viver uma vida diferente da vida que é nos Campos Elíseos, onde elas têm as suas responsabilidades ali, até porque a Deméter também é uma deusa. E no conto, a Deméter, ela é uma mãe muito protetora, que não deixa sua filha ter uma vida, aquela mãe que poda muito a filha. Então, em uma das versões do conto, a Perséfone se rebela, a Perséfone não quer ficar perto tanto da mãe, e é onde ela acaba encontrando o Hades. Da mesma forma, a Sofia não tá com a Deméter, porque a Deméter é aquela mãe que sufoca. Então, ela faz ali uma mudança de lugar e vai para outro lugar, onde ela encontra Hades. E o Hades se apaixona por Perséfone. E aqui a gente vê que é imediato o amor que o Elder sente pela Sofia. E assim, ele tem que provar o amor que tá conquistar essa mulher e levá-la para o submundo. E essa descida que a Sofia faz, vamos dizer que é uma descida, né, para ir para os Campos Elíseos, também aconteceu da Perséfone sair da Terra e descer para o Hades, né? Então é uma terra muito diferente, é um lugar que ela teve que se adaptar. Nós vemos aqui a mãe da Sofia indo para o Campos Elíseos de novo e tentando de tudo para ajudar a filha. Só que ela, como Deméter, não consegue mudar o destino da futura rainha do Hades. Então nós terminamos esse livro aqui com aquela coisa, né? Nossa, por que o Júlio fez isso? Algumas pessoas gostam do Júlio, outras gostam do Elder, assim como eu gosto do Elder. Então eu ficava, nossa, por que o Júlio fez isso? Qual que é o motivo desse cara ter feito tudo isso? De ter sido uma pedra no sapato do Elder mesmo. E até agora nós não sabemos. Então nós terminamos esse livro aqui, Sociedade Eleita, vendo o Elder se colocando em risco para poder salvar ali aqueles que ele prometeu cuidar. E a Sofia já estava propensa ali, já estava tendo alguns sentimentos pelo Elder, tendo que tomar uma decisão e se permitir sentir aquele sentimento e entender a importância do Elder dentro daquela sociedade. Então eu fiquei muito ansiosa para ser lançado o próximo livro, que é a Sociedade Eleita, Conselheira de Atena. Quando entramos em Sociedade Eleita, Conselheira de Atena, nós vamos entender melhor o que é o Campos Elíseos e quem é a Sofia dentro do Campos Elíseos. Qual que é o trabalho que ela vai fazer nos Campos Elíseos. E ela descobre que ela faz parte da casa que é da Conselheira de Atena. Ela tem que se descobrir e ela tem que viver as experiências dessa casa sozinha. Só que existem muitas burocracias, existe um sistema muito chato que a Sofia precisa conseguir vencer, até porque ela se colocou numa situação que travou, de certa forma, o relacionamento dela com o Elder. E a mãe dela auxiliou ela nisso. Só que aqui ela vai sofrer, de certa forma, com as escolhas dela. Vai sofrer porque ela precisa entender esse novo lugar. Existem muitos inimigos mascarados que ela não sabe quem é. Também tem pessoas muito importantes aqui dentro desse livro que fazem parte da tríade ali que vai ser composta nesse novo momento do Campos Elíseos, que são as pessoas que vão provavelmente governar esse reino junto com a Sofia e com o Elder, que também estão passando por muitos processos que precisam se estabilizar e precisa amadurecer dentro desse livro aqui, Sociedade Eleita, Conselheira de Atena. Então, muita coisa acontece nesse livro aqui, com muitos personagens que nós aprendemos a amar aqui em Sociedade Eleita. Então, o que eu falo para vocês? Dentro desse livro aqui, nós vamos ter momentos tensos, vamos descobrir que o amor verdadeiro pode, às vezes, ser manipulado por forças maiores, por pessoas que sabem manipular esse sentimento. E nós vamos descobrir que uma pessoa muito querida aqui teve esse amor verdadeiro mudado e causou consequências muito drásticas, tanto para essa pessoa quanto para a pessoa que amava e não era aceita, porque o amor verdadeiro só acontece entre duas pessoas, não em triângulo amoroso, né? Como acabou acontecendo também com a Sofia, com aquele intruso, né? Aquela pessoa fura-olho que eu falei para vocês no começo. Então a gente tem uma pessoa que vai sofrer um tanto aqui dentro do livro Sociedade Eleita, Conselheira de Atena.
A própria Sofia tem muitos desafios, ela tem que trabalhar com as Amazonas, ela tem que se provar o tempo todo. Existe um preconceito muito grande porque a Sofia vem de uma outra sociedade, ela não entende a burocracia, os conceitos desses campos elíseos, dessa sociedade que ela foi afastada pela mãe. Então é algo muito intenso e a Sofia aqui, gente, ela tem que se esforçar muito para conseguir chegar aonde ela precisa. Quando terminamos o livro Sociedade Eleita Conselheira de Atena, nós estamos muito tensos porque existia um príncipe que foi preso e a Sofia fez algumas perguntas, só que esse príncipe sabe muito mais e tem um plano muito maior para todos ali do Campos Elíseos, inclusive para a Terra. Então, quando eles saem dali, a gente também vê novamente o Júlio numa posição muito importante. Nós vemos algumas pessoas importantes das casas sendo retiradas, e tudo isso, gente, faz parte de um grande conflito que várias vezes eu vi e li em algumas histórias ali da própria Grécia Antiga, onde os deuses ainda reinavam. Para quem gosta de mitologia grega, para quem gosta desses mitos recontados, Sociedade Eleita é um dos melhores livros que recontam esses mitos. Então aqui a gente tem a história da Medusa também, que eu fiquei apaixonada, gente. Principalmente porque eu acho a Medusa um mito assim compreendido. Aconteceu tanta coisa ruim com ela. Ela é uma inocente que foi castigada de uma forma terrível e foi errado ela ter sido castigada da forma que foi. Então aqui nós vemos uma das poucas versões onde traz a Medusa de uma forma inocente, como foi. Porque para quem não sabe, a Medusa, ela foi abusada pelos Zeus, ela servia na casa de uma deusa. A Medusa, ela era uma sacerdotisa da deusa Atena, que a deusa Atena não aceitava que as suas mulheres, que as suas sacerdotisas não fossem virgens, né? E quando Zeus bota os olhos na Medusa, que era uma mulher muito, muito bela, e acaba abusando dela no próprio templo de Atena, para se vingar de Atena, inclusive, a deusa fica possessa por ter acontecido isso com uma das suas sacerdotisas e principalmente por ter acontecido aquilo dentro do templo dela. E a Atena, então, amaldiçoa a Medusa, transformando ela no ser que ela vem a ser depois nos mitos que nós conhecemos. Então, a Medusa, ela foi um ser que ela foi abusada, uma mulher que mostra ali, infelizmente, uma face terrível dos deuses gregos, né? Porque tem essas faces. E é triste ver o que aconteceu com ela, porque ela só sofreu, foi castigada por algo que ela não teve culpa alguma e não tinha forças para se defender ali naquele momento. O castigo da Medusa foi muito injusto, né, no fim das contas. E aqui no livro Sociedade Eleita, nós temos a Medusa sendo retratada da forma que eu acho correta, né? Mostrando que ela era inocente. E a própria Sofia ali entendendo todas as coisas que envolvem o mito da Medusa. E eu gostei muito de ler um dos contos da Medusa sendo contado da forma que eu acho correta. Valeu muito a pena a experiência da leitura desse livro Sociedade Eleita e rever esses personagens que marcaram e marcam tanto a vida da nossa sociedade moderna, mesmo que seja com o mito desses deuses antigos. Com certeza, a Sociedade Eleita é um livro de fantasia que reconta os mitos gregos melhor que eu já li até hoje. Todas as ligações que a escritora faz com os mitos dentro da história ficou fantástico e tenho certeza que você vai se encantar com essa releitura dos deuses gregos na série Sociedade Eleita. E se você não me conhece ainda, eu sou Jéssica Pertilha aqui do canal Biblioteca de Bolso. Eu convido você a se inscrever agora aqui no canal, que ajuda muito essa comunidade. Ativar o sininho das notificações para sempre estar por dentro dos livros que eu vou trazer aqui para vocês. E também, gente, deixe seu comentário se você adora os mitos gregos, como eu gosto também. Eu vou ficando por aqui, desejando que o livro Sociedade Eleita, Amor Verdadeiro, me faça ficar mais apaixonada ainda pelas histórias, tanto quanto foi os 2 livros anteriores dessa série. E que você se apaixone por todos eles, assim como eu. Eu vou ficando por aqui, astros, um beijo e nos vemos em breve.